Olá, meu nome é Franco Garcia. Bem-vindo a Ideias, Regras, Simulação, uma série cujo objetivo é promover aprendizado de programação por meio da implementação de pequenos projetos de simulações interativas e jogos digitais. Os conceitos e técnicas serão explorados ao longo dos tópicos, com projetos em níveis crescentes de complexidade e dificuldade. Um passo de cada vez. Para criar o complexo, é necessário dominar o básico. Para dominar o básico, é necessário dominar os fundamentos, assim como programar. Assim, você entenderá como reduzir a complexidade de um sistema para suas partes simples, assim como implementar cada uma delas para gerar comportamentos sistêmicos complexos. Ou seja, um aprendizado contínuo e incremental, no qual suas habilidades de programação e resolução de problemas melhorarão a cada projeto. Neste vídeo, teremos dois objetivos. 1. Escrever uma mensagem no console. 2. Abandonar o console, criar uma janela para desenho de gráficos, escrever a mensagem original nela. Você também poderá modificar posições e cores. Antes, contudo, tenho algumas informações introdutórias comentando sobre os objetivos dessa série, pré-requisitos, material complementar e material introdutório gratuito. Caso você queira pular as informações introdutórias e começar a programar, verifique a descrição do vídeo e procure por Olá Mundo. Todos os meus vídeos possuem versão em texto em meu website www.francogarcia.com, legendas em português e inglês, assim como um índice na descrição para cada seção de conteúdo. Use-a conforme necessário. Nesta série, assumirei que você tem um ambiente de desenvolvimento configurado para a linguagem de programação de sua escolha. Caso você não tenha, consulte os links na descrição do vídeo para vídeos anteriores. Dependendo da linguagem de programação que você escolher, você também pode usar editores online disponíveis no meu website. Eles estão disponíveis em www.francogarcia.com/pt-br/ferramentas. Dependendo do interesse, eu posso melhorar os editores para torná-los mais compatíveis com esta série. A descrição de todo vídeo conterá um link para a versão escrita. Em geral, a versão escrita será mais completa, com mais detalhes e tópicos complementares. Ela também apresentará implementações nas linguagens de programação JavaScript, com HTML Canvas, Python, com Pygame, Lua, com Love, Love2D e GDScript, com Godot Engine. Isso permitirá a você comparar o mesmo projeto usando diferentes tecnologias. A versão em vídeo tentará ser mais compacta. Caso você tenha interesse em outra linguagem de programação, consulte a série específica. O início de todos os vídeos serão idênticos, como o conteúdo comum. Para avançar para as diferenças, você pode consultar as marcações na descrição. Caso você nunca tenha programado antes, eu forneço um material introdutório gratuito e escrito em meu website. Você pode acessá-lo usando o link da descrição de cada vídeo, ou acessando www.francogarcia.com/pt IFBR e procurando por Aprenda Programação ou Aprenda a Programar. O material fornece exemplos em JavaScript, Python, Lua e GDScript. Assim você poderá usá-lo como referência para ideias, regras e simulação. A versão escrita de cada vídeo terá várias referências ao material de Aprenda Programação. Ao invés de repetir conceitos, você pode lê-los e consultar os exemplos e documentação fornecidas. Muito bem, hora de começar. Ideias, regras, simulação. Uma simulação é uma imitação de um processo ou de um sistema, potencialmente constituído por subsistemas. Caso preferir, ela pode ser um sistema de sistemas. Para mais detalhes, você pode consultar a entrada da Wikipedia usando o link na descrição do vídeo. A Wikipedia pode ser um bom recurso inicial para conhecer o quadro geral de um tópico. Contudo, não se restringe a ela. Após entender o geral, procure fontes confiáveis para expandir o seu conhecimento. De qualquer forma, simulações usam modelos para representar características ou comportamentos. Em programação, isso é feito usando decomposição de dados e decomposição funcional. Você entenderá esses conceitos em breve. Antes, teremos um objetivo inicial mais simples: dizer olá e adeus ao tradicional console usado para o ensino de programação.
Em ideias, regras, simulação, seguiremos a tradição de escrever Olá Mundo em um primeiro programa para console, também conhecido como terminal. Com uma adaptação. No material de Aprenda a Programação, eu costumava usar Olá, meu nome é Franco, nos exemplos. Assim você pode usar a versão original, a versão modificada com seu nome, ou trocar Franco pelo seu nome. Qualquer que seja a sua escolha, é hora de escrevermos o primeiro e último programa cuja saída será feita em um console. Tanto na sequência deste vídeo, quanto em todos os próximos projetos, a saída em console será feita apenas para login ou saída para auxiliar a depuração. A partir de agora, tentaremos modernizar o aprendizado de programação. Abra o seu editor de texto ou IDE favorito. Neste vídeo, usarei ZeroBrain Studio, mas você pode escolher qualquer outro que preferir. Assumirei que você tenha Love, antigo Love2D, instalado. Caso precise instalar o motor, consulte a descrição deste vídeo para material de como fazê-lo em Windows. Para começarmos, criaremos alguns arquivos em um diretório de sua escolha. Você pode optar pela área de trabalho, documentos, criar sua própria pasta. Você pode escolher o nome que quiser para diretórios e projetos. Os nomes podem ser em português, inglês ou qualquer idioma de sua preferência. No material escrito de Aprenda a Programar, eu usava nome em português. Em ideias, regras, simulação, usarei termos em inglês no código-fonte. Assim, podemos criar, por exemplo, um diretório chamado Ideas Rules Simulation para os projetos da série, depois um diretório chamado Introduction. Em seguida, criaremos um arquivo Lua. O arquivo deve chamar-se main.lua, pois esse será o nome esperado por Love em breve. Seja em um editor de texto, seja em um IDE como o ZeroBrain Studio, agora temos um arquivo vazio. Execute o projeto. Caso esteja usando o ZeroBrain Studio, você pode usar o ícone com dois símbolos de play na interface do programa ou a tecla de atalho F6. O resultado aparecerá no painel da saída com o console embutido. Caso você aperte F5 ou o botão com um único símbolo de play, o IDE ZeroBrain Studio executará o projeto em um depurador. Para terminar de executar o programa, aperte F5 novamente. Para trabalharmos com gráficos, precisaremos de uma área para desenhá-los. Em programas de computador, isso costuma ser feito em uma janela. A partir deste momento, usaremos Love2D. Para isso, ajustaremos em Project, o Interpreter, Love. Usaremos o motor para a criação de uma janela. Por exemplo, podemos escolher 320 pixels para a largura e 240 pixels para a altura, ou qualquer outra combinação de números positivos para os valores. O próximo objetivo é remover a mensagem do console e apresentá-la na tela. Se algum dia você criar uma biblioteca, um framework ou um motor para desenhos gráficos, você terá que implementar código para desenhar texto na tela. Isso é conhecido como rasterização de texto. Aprenda a programação fornece um exemplo usando imagens. Enquanto você não criar código para isso, uma alternativa é definir o título da janela provisoriamente. Assim, você poderá escrever mensagens curtas de uma única linha para a depuração. Executamos o projeto. A janela aparece com o título. Removemos a mensagem do console.
Agora vamos escrevê-lo na janela. Para fazer isso em Lua, escolheremos uma cor que seja diferente da cor de fundo da janela usando love.graphics.setColor e desenharemos o texto usando love.graphics.print. O desenho é feito numa posição, por exemplo, 10 pixels em X, 20 pixels em Y. Feito! Agora temos o texto escrito na janela. É importante notar que o texto escrito é uma imagem. Caso você tente selecionar o texto, não será possível. Embora essa possa parecer uma inconveniência para você, isso é um problema grave de acessibilidade. Pessoas que usam programas como leitores de tela não conseguiriam usar o programa. Por exemplo, o programa é inacessível para pessoas cegas. Infelizmente, precisaríamos de recursos mais avançados para resolvermos bem o problema. Assim, neste momento, as simulações não serão universalmente acessíveis. Podemos agora escrever uma segunda linha de texto. Para isso, duplicamos algumas linhas de código, modificamos a posição da mensagem. Além da posição, podemos escolher cores para o fundo da janela e para o texto. Cores em Love utilizam o modelo RGB ou RGBA, que utilizam vermelho, verde e azul para definir a cor. As cores anteriores são chamadas cores primárias. Todas as demais cores são criadas como combinações de tons de vermelho, verde e azul. Em Love, valores para cada cor primária podem variar de 0.0, significando a ausência da cor primária, até 1.0, significando a tonalidade máxima para a cor. Caso você escolha 0.0 para todas as cores primárias, a cor resultante será preto. Caso você escolha o valor máximo 1.0 para todas as cores, a cor resultante será branco. Opcionalmente, o valor para alfa define a transparência. O valor 0.0 significa uma imagem totalmente transparente. O valor 1.0 significa uma imagem totalmente opaca. Valores intermediários definem uma imagem com transparência. Quanto mais próximo o valor for de 0.0, mais transparente será a cor. Para a cor de fundo, usaremos love.graphics.setBackgroundColor. Para a cor do texto, usaremos novamente love.graphics.setColor. Brinque com os tons e escolha suas cores favoritas. Temos agora uma janela e sabemos escrever texto nela. Ou seja, saímos do console e podemos explorar programação com gráficos. Neste momento, talvez parte das implementações sejam complexas. Não há problemas. Um passo por vez. Em breve você entenderá o que todas as linhas fazem. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. O futuro está na ponta dos seus dedos, na ponta de sua língua, na direção de seu olhar, em sua mente. É hora de transformá-los em programas de computador. Universos mágicos que, em algum momento, serão criados em ideias, regras, simulação. Se não por mim, por você. Como uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Comece sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir.
Os links estão na descrição do vídeo. Você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!